Hello, hello everybody! I hope you are fine e esse é Inglês Pra Que Te Quero. Pessoal, eu já quero começar assim com uma pergunta pra você, muito séria. Você sabe o que é o verbo to be? Essa é a primeira. A segunda é, você tem medo do verbo to be? Porque, gente, desde que eu comecei a dar aula de inglês, é muito engraçado, porque as pessoas, elas vêm buscando o verbo to be. Eu acho absurdo o medo que as pessoas têm desse verbo. E aí eu comecei a perguntar o porquê, se elas sabiam o que era e tal. Aí sempre a resposta era a mesma. No colégio a gente só vê verbo to be, é um saco, eu acho que eu sei o que é, mas eu não tenho certeza, eu não sei como usa. E as pessoas, em geral, falam do verbo to be como se ele fosse, nossa, o deus do inglês. Se você não sabe verbo to be, você não sabe nada. E eu vim aqui hoje falar que, na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. O verbo to be, gente, como o próprio nome já fala, ele é um verbo, como qualquer outro verbo. Então, verbo to be, se eu falar o verbo trabalhar, que é verbo to work, de um para outro a diferença é mínima. O que acontece é que o verbo to be, por ele ter uma extensão um pouco maior, cria-se um auê em volta dele, cria-se uma idealização, eu não sei como a gente pode chamar isso, mas cria um medo que as pessoas têm dele. E é por isso que eu vim explicar pra vocês hoje o que é, de uma vez por todas, finalmente, sem delongas, o que é verbo to be. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o verbo to be é um verbo. O que é um verbo em inglês? O verbo em inglês, ou ele produz uma ação, ou ele é um verbo de estado, aquele estou cansado, ou eu amo isso. São verbos que... são dois tipos de verbo, de ação e de estado. É importante você lembrar disso. O verbo to be, por exemplo, ele se encaixa no verbo de estado. Por quê? Ele é um verbo de ser ou estar. Então, se eu sou alta, eu sou sempre. Se eu estou bem, é um sentimento que eu estou tendo, portanto, ele pode ser ou não passageiro. Sentido, não é uma ação. O verbo to be não produz nenhuma ação, ele produz estados. Espero que tenha ficado claro. Aí, a gente entra na segunda parte. O verbo to be, ele é um verbo dentro de uma coisa maior do que ele. Ele tem as suas próprias regras, porém ele segue o padrão de um tempo verbal, que ele está incluso nesse tempo verbal, como qualquer outro verbo. E o que é um tempo verbal? Em tempo verbal em inglês existem 12. Bastante, eu sei. Mas a gente indiretamente já sabe mais ou menos quais são, a gente só não sabe que a gente sabe. Mas é por isso que a gente vai desenrolar aqui numa série de vídeos falando cada vídeo sobre um tempo verbal. O verbo to be eu quis trazer um pouquinho antes, porque como ele é de interesse de geral, é legal você já saber pra você já perder o medo e saber que sim, você pode aprender inglês e vai dar tudo certo. Então, o verbo to be, ele tá dentro do simple present, que é o presente simples. O verbo to be é mais um verbo que está dentro desse tempo verbal. Esse tempo verbal, o que ele expressa? Ele expressa coisas que estão acontecendo durante um tempo, por exemplo. São coisas que acontecem durante um período longo ou para sempre. São coisas que acontecem no presente. Portanto, assim, por exemplo, se eu disser que eu sou alta agora e vou ser alta até daqui muito tempo, até eu morrer provavelmente, porque é uma característica minha, então é uma verdade que eu tenho. Por isso, essa verdade está dentro do simple present. E o verbo to be, ele está dentro desse tempo verbal. Então, ele é mais um verbo que se encaixa aí dentro, que a gente coloca ele aí. Como qualquer outro verbo. Uma coisa que as pessoas às vezes não se tocam muito, é que eu posso usar o verbo to be desse jeito, to be. Porque quando a gente aprende ele, a gente já aprende achando que ele é não sei, uma outra coisa, um alien do inglês. Mas na verdade ele é um verbo qualquer como todos os outros. Bom, gente, o verbo to be, então a gente vai começar com ele desse jeito aqui, ó, to be. Esse sentido eu posso e devo usar sim. Vou dar um exemplo de frase pra vocês onde a gente vai usar o to be desse jeito. E é importante você saber que a gente usa ele desse jeito, porque nos outros tempos verbais é muito comum usar o be desse jeito. Então se você se acostumar desde já a usar ele, vai ficar mais fácil pra você. Então vamos lá. O verbo to be daquele jeito, to be. Se eu disser que eu quero ser rica, eu tenho que dizer I want to be
rich. Se eu disser que eu quero ser uma professora, I want to be a teacher. Se eu quiser falar que eu não quero ser sua amiga, por exemplo, eu devo dizer I don't want to be your friend. I don't want to be your friend. E por aí vai. Eu posso usar qualquer verbo antes. Então, por exemplo, eu preciso ser legal. Por exemplo, eu preciso ser legal. I need to be nice. I need to be nice. Ou seja, são exemplos onde eu uso to be como to be. Mas aí, a gente entra na segunda fase dele, dos outros significados do verbo to be. Porque o verbo to be, basicamente, tem 4 formas. E aí já dá aquela tensão. Eu falo, 4 formas? Calma, vai dar tudo bem. 4 formas. A primeira é o to be, que a gente acabou de conversar. E a ramificação dele são mais 3, que eu tenho certeza absoluta que você já usou em algum momento da sua vida. Porque a gente usa o verbo to be, mas a gente não sabe que é verbo to be. E a gente sabe por que tá usando. São frases normalmente prontas que a gente pega, joga lá, fala e não precisa pensar pra falar. Mas é por isso que a gente vai começar a pensar agora pra você poder ser hábil de montar as suas próprias frases sem ficar decorando nada. Então você entender o que eu tô falando pra você poder montar a sua do jeito que você quiser. Então, continuando aqui no verbo to be. Agora, por que a gente vai mudar de forma? Porque a gente sempre usa o to be, até então, como segundo verbo. Percebe? Eu uso want, eu uso need, sempre na frente do to be. Então ele é um verbo secundário ali. Agora, o to be vai ser nosso verbo primário. Então ele vai ser o primeiro verbo que vem logo depois do sujeito. Aí você me pergunta, Isa, mas o que é um sujeito? Sujeito, galera, é vital no inglês. Sujeito vai ser... Sabe as pessoas? A gente pode chamar aquilo lá de pessoas. Os nossos sujeitos da nossa frase são as pessoas que vão executar a ação ou o estado do nosso verbo. Por isso que eu falei, não esquece que é state verbs e o action verbs. Tem um videozinho super curtinho falando sobre isso aqui pra você poder dar aquela parecida e entender bem. O verbo to be, portanto, é um verbo de estado, igual a gente já conversou. Então, agora ele vai ser o primeiro verbo logo depois do meu sujeito. Meus sujeitos: I, you, he, she, it, you de novo, we and they. Só uma pausa ali. Por que a gente tem 2 you em inglês? Porque um you significa você, o outro you significa vocês. Aí, pra você saber se você tá falando de uma pessoa ou de várias delas, tipo você ou vocês, aí depende do contexto da frase, a entonação que você tá dando, se você tá olhando pra várias pessoas ou pra uma só. Então é importante você treinar isso também, tá? O inglês não se baseia apenas em regra de gramática. É aquela coisa de você ter o molejo pra poder falar a língua. Mas isso a gente vai com o tempo aprendendo, tá? Então calma, não surta, vai dar tudo bem. Passou um caminhão aqui agora, a truck, a big one. Então, sorry. Recapitulando então, esses são os meus sujeitos. Esses sujeitos, eles, para usar o verbo to be, a gente tem uma especificidade para cada um. E eu aposto que você já sabe qual é. Então, se eu disser que eu sou ou eu estou alguma coisa, eu vou usar o verbo to be. Só que dessa vez eu vou conjugar ele logo depois do meu sujeito. E é aí que vai mudar, aí que a gente tem essa mudança do verbo. Então, se eu disser que eu estou feliz hoje, eu digo I am happy. I am happy. Certeza que você já falou isso pra alguém. Porque alguém já te perguntou em inglês como é que você tava e você falou assim, I'm fine, thanks, and you? Certeza que você já falou isso. Pronto, acabou de usar o verbo to be. Talvez você não soubesse, mas isso é o verbo to be. Então, pra I, como eu sou uma pessoa única, ele é o único que vai ter I am, tá? É a única pessoa. Porque você é uma pessoa única, então maravilhosa como somos, I am. I am fine, I am happy, I am sad, I am okay. Você pode falar o que você quiser quando alguém te perguntar como você tá. E quando você usa you? O you vai ter uma mudança aqui, não vai ser mais you am, nada. Vai ser you are, you are. Portanto, quando eu quero dizer que você está feliz, you are happy. You are sad, se você estiver triste. You are fine, se você estiver bem. You are okay, se você estiver ok.
You are, não pode esquecer disso. Então, o you are é você está, você é. Eu acho que o maior problema ali do verbo to be é porque em português, galera, faz uma diferença absurda. O verbo a gente conjuga em português, é um negócio muito louco, tem um monte de palavra e aí a gente sabe por osmose mesmo, que você vai aprendendo desde que você era criança e a gente erra bastante também, né? Por exemplo, nós é, ou a gente somos. A gente comete esses erros às vezes, é um erro muito grosseiro em português, mas a gente comete, tá? Então, em português tem muita diferença com o inglês, mas o inglês é só isso. Então, pra I am, que é o verbo, esse am é o verbo to be, só que tá conjugado, e o are é o verbo to be, só que tá conjugado pra sujeito you. E é isso. Então, a gente tem dois até agora. I am, you are, e agora a gente tem he, she, it. Esses três, gente, vocês têm que ter na cabeça de vocês que normalmente eles vão ser diferentes. Porque a galera da fofoca, quando você aprende sobre eles, você já tá hábil a fazer fofoca das pessoas, então é dos outros. E como a gente tá falando de terceiros agora, eles sempre vão mudar, tá? Então já vai se acostumando com essa diferença, porque ela vai acontecer querendo ou não. Pra esses três, he, she, it, a gente vai ter o verbo to be, só que ele vai ser is. Is é verbo to be, só que pra he, she, it. Então, se eu disser que ela está feliz, eu digo she is happy. Se eu disser que ele está ok, he is okay. Se eu falar que está bom, está bacana, it is fine, it is good. And that's it. E é isso aí. Então, agora, espero que tenha ficado mais claro. Am é verbo to be. Is é verbo to be. Are é verbo to be. E to be é verbo to be. Essas quatro coisas, elas significam ser ou estar. E eu preciso usá-las de acordo com o meu sujeito. Então eu preciso saber quem é que tá fazendo aquela... Quem é que tá sentindo aquela coisa, quem é aquilo, quem é que está aquilo, pra eu saber se eu uso am, is ou are. Então eu tenho que saber. Pra I, eu uso am. Pra you, eu uso are. He, she, it, is. E aí faltou o resto da galera, que são os outros três que a gente também tem, que é o you, again, que é vocês, you are, tá? Não vai mudar, you are. Então os dois you são are. O we, que é nós somos are também. Então you are, we are. E quando a gente fala deles ou delas, no plural, que é o they, a gente vai usar are também. Então, se nós estamos ok, nós estamos beleza, we are fine, we are good, we are okay. Se vocês estão, a gente usa you are fine, you are good, you are beautiful. E se eu falar sobre eles, usar they are good, they are happy, they are together, they estão juntos. E é isso, gente. Basicamente, isso é uma forma afirmativa do verbo to be. A gente pode usar um adjetivo de estado, então, por exemplo, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô ok. E você fala isso, você usa isso, porque eu tenho certeza que alguém já te perguntou alguma vez na sua vida, how are you? Olha o are aí, pergunta com o verbo to be, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Você respondeu I am fine, thanks, and you, e você usou o verbo to be, então você sabe o que é, ele tá dentro de você, você só não sabia disso. Então tenta não ficar apavorado quando a gente for falar de verbo to be, porque ele é um verbo como qualquer outro. Então, pra entender, você tem que ficar calmo. Eu vou passar pra vocês depois uma listinha de adjetivos pra vocês falarem como é que vocês estão. Eu tô bem hoje, eu tô meio triste, eu tô legal, eu tô cansado. Ou eu sou desajeitado, eu sou alto, eu sou baixo. Pra você usar esses adjetivos e você conseguir se descrever. Porque o verbo to be serve muito pra isso, pra você falar como você tá se sentindo, pra você falar como você é fisicamente ou emocionalmente. Então é interessante você conseguir falar ele com propriedade. Isso tudo que eu falei até agora, então são coisas na afirmativa, eu tô afirmando. A gente pode chamar de afirmativa ou positiva, tanto faz, tem gente que chama de um, tem gente que chama de outro. É que é importante você saber que não tá nem perguntando e nem negando alguma coisa, você tá normalmente afirmando algo.
Então vamos fazer uma recapitulação rapidão para você entender de fato. Se eu disser que eu estou feliz, I am happy. Se eu falar que estou triste, I am sad. Se eu disser que você está lindo, you are beautiful today. You are so beautiful today. Se eu disser que ela é legal, ela é muito legal, she's nice, she's cool, she's great. Se eu disser que ele é meio chato, he's boring, he is mad, he's angry. Então, ele é chato, ele é meio louco, ele é bravo, angry, he's angry, ele tá bravo. Se eu disser que isso é bonito, it's beautiful, it is beautiful. Se eu disser que isso é mais ou menos, it's okay. It's not beautiful, not ugly, it's okay. Não é bonito, não é feio, é ok. Se eu disser que nós somos legais, we are nice, we are smart, nós somos inteligentes, we are smart. Se eu disser que vocês são maravilhosos, you are wonderful, you are wonderful, vocês são maravilhosos. Se eu disser que eles são gente boa, they are good people, they are good people. Então eles são bacanas, gente boa, galera legal. Gente, afirmativa nisso, então eu posso descrever o ser ou o estar. E é importante então que você lembre que tem essas 4 maneiras de usar o verbo to be. O verbo to be sendo to be, am, is e are. Eu só preciso lembrar para qual sujeito eu uso qual. Então, am eu vou usar só pra mim, porque eu sou um ser especial e único. Is pra he, she, it. E are pro resto que sobrar, que é you, os dois, we and they. E that's it. Então, ser ou estar. Agora, e aí se você me perguntasse, Isa, como é que eu faço pra perguntar alguma coisa em inglês com o verbo to be? Gente, rolou na sua cabeça aquela coisa assim, quero perguntar se está, to be, já era. O meu verbo to be, ele é muito autossuficiente, então essa é uma característica muito boa dele. Então eu não preciso de nenhum outro auxiliar. A gente vai falar de verbos auxiliares mais pra frente, mas assim, basicamente, no inglês a gente tem o que a gente chama de verbos auxiliares. Esses verbos, eles ajudam a gente a indicar se é uma pergunta ou uma negativa normalmente. Mas o verbo to be, ele se faz sozinho, ele se vira, ele é ótimo por isso, porque ele mesmo se faz. Então eu não preciso de nenhum outro auxiliar a não ser ele mesmo. E aí eu vou provar pra você que você sabe fazer uma pergunta com o verbo to be. Por exemplo, how are you? How are you? Isso é uma pergunta com o verbo to be, gente. Eu sei que não parece que você ficar o quê? Mas é. How are you? Se você olhar essa frase, qual é a diferença dela para as frases afirmativas? Se você olhar bem, você vai perceber que esse are tá na frente do you agora. O verbo to be, ele vem na frente do sujeito, que é o you. Ou seja, para eu fazer uma pergunta usando am, is e are, eu só preciso inverter ele de posição. Vamos lá? Se eu quiser fazer uma pergunta assim, eu sou ou eu estou, então se eu disser eu estou feliz hoje, é uma pergunta que eu quero fazer pra mim mesma. Então é só falar am I happy today? Am I happy today? Tô feliz hoje? Já era. Se eu quiser perguntar, você está bem hoje? Are you good today? Are you good today? Você tá bem hoje? Eu só preciso inverter esse are com esse you, interrogação no final, tá pronta a minha pergunta. Se eu perguntar se ela é alta, eu quero saber de você se a pessoa lá, a terceira pessoa é alta, é só eu jogar is she tall? Is she tall? Só inverter o is de novo com o she e já era. He, a mesma coisa. Se eu quiser saber se ele é bonito, por exemplo, is he beautiful? Is he beautiful? E é importante, gente, você colocar nessa pergunta uma entonação de pergunta, tá? Então já vai treinando isso. Não faz igual um robôzinho. Is he beautiful? Não. Is he beautiful? Faz aquela cara, faz gesto, tenta. Eu sei que a gente pode parecer meio idiota no começo, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Vai ficar bom depois de um tempo. Você vai ver que você vai arrasar depois que você treinar bastante.
se a gente usar também it. Se eu te perguntar, está de boa? Essa situação tá boa? Já vou pedir desculpa pelo meu cachorro, gente, porque chega a gente em casa, ela é um pouco acelerada, então I'm sorry, I'm really, really sorry. Mas voltando lá, se eu te perguntar se essa situação do meu cachorro latindo tá tudo bem pra vocês, eu vou perguntar assim: Is it okay for you guys? Is it okay? Então, tá tudo bem? Eu espero que vocês não estejam incomodados. Is it okay? E agora, se eu usar we, que somos nós, de novo, não esquece disso, eu vou perguntar assim: nós somos amigos? Se eu quiser saber se nós somos amigos. Are we friends? Are we friends? Porque vai que a gente não é, né? Eu quero saber pra ter certeza. Então, are we friends? Se eu perguntar, eles são pessoas legais, como eu usei no outro exemplo, eles são pessoas legais? Are they good people? Are they good people? Eles são legais? Eles são boas pessoas? Galera, é só inverter, tá? Você pega o verbo to be que tá depois do sujeito, você vai lá e joga ele antes. Então, por isso que eu falei, é importante vocês saberem o que é sujeito, o que é verbo, pra vocês não se perderem, tá? Então, sujeito é a galerinha que conjuga verbo, o verbo que vem depois. Nesse caso, a gente só inverte. Aí tem aquela negativa, que depois você fala assim, mas uma negativa, meu Deus do céu, não, outra coisa. Calma, gente, calma. Pra usar negativa é de boa também. A gente vai pegar o nosso verbo to be, aquele que a gente já conversou até agora, e vai colocar o not. O not, ele é uma negativa que a gente usa bastante com o nosso auxiliar, o verbo auxiliar. E a gente pode não ver ele com muita frequência porque a gente gosta muito de contrair as palavras em inglês. Então, existem contrações intermináveis no inglês. E esse not vai ser uma contração, então às vezes ele some e aí você não vê que ele tá lá, mas ele tá lá. De um jeito ou de outro ele vai estar lá em algum lugar. Por exemplo, quando eu quero dizer que eu não estou cansada hoje, eu só digo I am not tired today. Não, é engraçado, gente, que eu tô falando aqui, aí I'm not tired today. Eu tô um pouco, porque as pessoas não param de falar, ainda tem que ficar repetindo 20 vezes a mesma coisa. Meu Deus do céu. Vocês têm esse problema também em casa? Porque eu tenho. Tem bastante gente aqui na minha casa, é uma galera, né? Então é sempre um problema. Mas aí a gente espera eles pararem de falar de futebol pra eu poder gravar, né? Então, stop talking, guys. Stop talking. Complicado. Aí a gente tem que colocar então o not. Então, I am not tired today. I am not tired today. Pra I am, ele vai aparecer o not bem escancarado lá. Então você sabe, porque não tem contração pro I am not. Então, I am not tired today. Agora, quando eu uso you, por exemplo, se eu disser que você não está legal hoje, you are not fine today. You are not fine today. Eu posso falar assim sem problema nenhum. Entretanto, é melhor se eu usar uma contração, porque é muito mais comum, gente. Então, assim, pra você falar, de boa. O problema é se alguém estiver falando com você. Se você não aprender essas contrações, você pode demorar pra entender o que a pessoa tá te falando. Então, pra você conseguir falar e entender, é interessante que você saiba que existem as contrações e qual é o som delas. Então, pra are, quando eu junto are mais not, eu uso aren't. Aren't. Então, you aren't okay today. You aren't okay today. Percebe que muda muito o som, porque não é are not, é aren't. Então, já vai se acostumando, principalmente o seu ouvido, tá? Falar, você fala do jeito que você preferir, mas escutar depende muito de outra pessoa. Então, você precisa saber o que ela tá falando e aprender as contrações. Quando a gente usa he, she, it, a gente vai usar, adivinha? Is mais not, que vira numa contração isn't. Isn't. Lembra de mim? Isn't. Então, se eu disser que ela está bonita, se eu disser, aliás, ela não está bonita, she isn't beautiful. She isn't beautiful. Se eu disser que ele não é legal, he isn't nice. He isn't nice. Se eu disser que isso não tá bom, não tá muito legal, it isn't okay. It isn't good. Isn't.
negativa para he, she, it, is mais not vira isn't e é isso aí. Pra you, vocês, é a mesma coisa. Vocês não são meus amigos. You are not my friends. You aren't my friends. Se eu disser que nós não somos legais, nós não somos legais. We aren't nice. We aren't nice. Ou melhor, nós não somos engraçados. We aren't funny. We aren't funny. Aren't. E se eu disser que eles não são nossos amigos, eles não são nossos amigos, they aren't our friends. They aren't our friends. Portanto, gente, pra perguntar também, pra negar, é isso, às vezes me confundo de perguntar, negar, afirmar, assim, é muita informação. Basicamente, o verbo to be se resume a isso, tá? Ele tem a sua forma no passado também, mas a gente discute isso em outro vídeo. Por enquanto, eu espero que vocês consigam entender essa base que ele é, sobre essas coisas que você tem que falar. Claro que não se resume apenas em I'm fine, tá? Não se resume só a isso. Você pode falar o que você quiser. Quando você quiser falar que você está algo ou que você é algo e tem a ver com alguma coisa nesse contexto, você vai sem medo, coloca mesmo, tenta, tá? Porque em inglês ele é apavorante pra muita gente, especialmente pra quem teve professores na escola e aprendeu verbo to be daquele jeito, meio confuso, porque não é tão simples, tá? É complexo. E ninguém espera que você aprenda em um dia tudo como fala inglês também, não é assim, né? Então, tenha paciência consigo mesmo, vai com calma que vai dar tudo certo. Mas o que a gente precisa saber é isso, tá? Então, as regras do verbo to be são essas. Lembra sempre que ele tá dentro do simple present, que é um tempo verbal maior do que ele. O verbo to be, ele é autossuficiente, então os auxiliares, o próprio verbo é o seu auxiliar, então eu só preciso dele para negar, afirmar e perguntar. Então, ele consegue fazer as três coisas sozinho, tá bom? A única coisa é que tem a regrinha, vou perguntar, jogo o meu verbo na frente. Vou negar, jogo o not junto com o meu verbo. E sempre lembra, gente, que verbo to be significa o to be, que é o verbo to be, is, are e am. Esses três, gente, is, are e am, eles significam a mesma coisa, tá? Eles têm o mesmo significado. Entretanto, eu tenho que usar corretamente um para cada sujeito, né? Para cada pessoa. Então é importante eu saber disso. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Simple Present pra gente acabar esse tempo verbal finalmente e poder passar para o próximo. Mas eu falo muito rápido e começo a enrolar tudo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais claro possível. Eu sei que pode ser um pouco difícil no começo, mas fica calmo. Eu vou deixar alguns adjetivos pra vocês na descrição do vídeo pra vocês treinarem e falarem algumas coisas em inglês. Aí depois vocês me contam e pode deixar aqui nos comentários pra gente poder aprender junto, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso e até a próxima. See you!